Olá, eu sou o professor Naldo e nós vamos hoje à correção da Unesp segunda fase. Vamos à primeira questão, não é? Olha lá, primeira questão. É uma questão de estática, não é? Olha, nós vimos bastante questões parecidas com essa, tá? Você tem duas figuras em que se vê de maneiras diferentes, né? A placa do restaurante pendurada. Ok? A haste aí é rígida, não é? E tem articulação no ponto A. Muito bem. A pergunta é a seguinte, veja só. Considerando-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, questão A represente as forças que atuam na haste e calcule a intensidade em newtons da força de tração no fio que prende a haste à marquise na situação da figura 1. Então, essa figurinha aí. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro passo, colocar as forças que atuam na haste, não é? Então você tem a força aplicada pela articulação, F3, a força aplicada pelo fio, F1, ok? E a força F2, que é a força que a placa exerce na haste. Belezinha? Muito bem. Então, agora vamos calcular o valor da força F1, não é? Então, como ela está em equilíbrio, a soma dos momentos, dos torques dessas forças em relação a qualquer ponto é igual a zero. Vamos adotar então o ponto A como referência. Então nós temos que F1 tenta girar a haste no sentido anti-horário e F2 no sentido horário em relação ao ponto A. Então, F2 vezes o braço da alavanca D2 é igual a F1 vezes o braço da alavanca D1. Ok? Então nós vamos ter que 300 vezes 4 é igual a F1 vezes 6. Então, nós vamos ter que F1 igual a 200 newtons, ok? Muito bom. Agora, vamos à questão B. A questão B, ele pergunta o seguinte, calcule a intensidade em newtons da força aplicada pela articulação sobre a haste na figura 2. Então, vamos lá à figura 2. Então, as forças envolvidas agora são tração aplicada pelo fio, que agora ela é inclinada de 30 graus, de acordo com a figura, não é? A força aplicada pela haste, que tem duas componentes, não é? A força FAY e a força FAX. Antes não havia essa componente horizontal, porque não havia nenhuma força na direção horizontal aplicada, não é? Nessa placa, não é? E nós temos aí o peso da placa, ok? Que está presa diretamente à haste nesse caso. Muito bem, a soma dos torques em relação ao ponto A tem que ser zero, não é? Então nós temos que TY vezes o braço da alavanca, que é de 6 metros, que é o comprimento da barra, é igual a 300, que é o peso da placa, vezes o comprimento do centimassa da placa até o ponto A, que é de 4 metros. Muito bem, aí nós vamos ter então da figura, ok? Que TY sobre TX é a tangente de 30 graus. Então, 1 sobre raiz de 3 é igual a 200 sobre TX, então nós vamos ter que TX é igual a 200 raiz de 3. Legal? Então ficamos assim, olha, TY 200, TX igual a 200 raiz de 3, legalzinho? Então, na articulação nós temos que FAX é igual a TX, que é 200 raiz de 3 newtons, FAY mais TY é igual ao peso restante das forças na vertical igual a zero, assim como na horizontal. Então nós vamos ter que FAY é 100 newtons. Legal, professor, e aí? Ora, agora o teorema de Pitágoras, nosso querido Pitt, não é? Então a força FA ao quadrado é igual à soma dos quadrados, né, dos catetos que são FAY e FAX. Nós vamos ter então que FA é igual a 100 raiz de 13 newtons. Então, respostas, não é? Ver a figura lá, não é? Que são os vetores, F1 igual a 200 newtons e questão B, FA igual a 100 vezes raiz de 13 newtons. Belíssima questão, muito boa mesmo. Agora vamos à questão número 20 da prova da Unesp, não é? Olha só, é uma questão, né, de óptica geométrica, né? Você que gosta tanto de óptica. Mas você tem uma placa retangular de espessura desprezível e vértice PEQRS posicionado em repouso sobre o eixo principal de um espelho esférico gaussiano, obedece à equação de Gauss, e vértice F, não é? E centro de curvatura C. Observe que o trecho QR da placa está sobre o centro de curvatura. O raio de curvatura desse espelho mede 160 centímetros e o comprimento da placa é de 40 centímetros, como indica a figura. Na figura representado no campo de resolução e resposta, construa traçando raios de luz a imagem de PS, ok? Que ele chama de P', S'. Identifique nessa figura os pontos P', S' e classifique essa imagem como real, virtual, justificando sua resposta. Olha aí as aulas, não é? De construção gráfica, não é?
Muito bom, muito bom. Vamos lá, então? Olha lá. Primeiro passo, não é? Nós temos que, nesta figura, construir a imagem. Então, vamos lá, construir a imagem. Raio de luz paralela ao eixo principal reflete-se na direção do foco. Raio de luz que vem na direção do foco reflete-se paralelamente, então você encontra a imagem. Lembre-se que você tinha que desenhar isso. Essa imagem é real, não é? Porque os raios de luz que emergem do sistema óptico são convergentes, ok? Então, ponto imagem real, invertida em relação ao objeto e maior que o objeto. Muito bem. Ainda ele quer que você, agora na questão B, deixa eu ver aqui, questão B, ele quer que você calcule a distância entre a imagem P' e S' do lado PS, não é? E a imagem Q', R' do lado QR. Então aí nós vamos ter que aplicar as equações de Gauss, não tem o que fazer. Né? Então, 1 sobre P igual mais 1 sobre P' igual a 1 sobre F. Não é? Então, posição da imagem S' do ponto S vai ser 1 sobre P, 160 menos 40, ok? Mais 1 sobre PS' é igual a 1 sobre 160 sobre 2, porque o foco é metade, não é, do raio de curvatura no espelho gaussiano. Então, daí você vai ter que a posição da imagem PS' é 240 centímetros. Aplicando o mesmo processo para o ponto R, nós vamos ter que a imagem do ponto R está na posição 160 centímetros. Mas o que ele deseja, ok, é a diferença, não é, entre PS' e PR', ou seja, o comprimento, né, a largura aí da barra da nossa placa, né, da nossa placa na direção do eixo X. Então vai ser 240 menos 160, dá 80 centímetros. A alternativa correta, a alternativa B. Belíssima questão. Eu tenho certeza que o nosso aluno foi muito bem. Legal. Próxima questão. Questão 21, olha aí, né? Como sempre, potência sempre cai, não é? Ele fala sobre o programa de etiquetagem, né, brasileiro, PBE, ok? E fala-se sobre o seguinte, há um chuveiro, não é, em que se é dada a potência nominal e econômica. Nominal, 6.000 watts e econômica, 2.200 watts. Ok. Em um banheiro, nesse banheiro onde está o chuveiro, foram instaladas também duas lâmpadas idênticas, né, cujos valores nominais 110 e 60 watts cada, conforme a figura 2. Então está lá a figurinha, não é, que ilustra, né, o nosso banheiro, ok? Muito bem. Observe que as duas lâmpadas estão ligadas numa DDP de 110 e o chuveiro numa DDP de 220. Calcule a intensidade da corrente elétrica em amperes que atravessa o chuveiro e determine a resistência elétrica em ohms desse chuveiro quando ele opera com potência econômica. Muito bom. Então, olha lá. Questão A, não é? Para chuveiro operando em potência econômica, a potência é 2.200, né? A DDP a que ele está sujeito é 220, então nós temos a corrente que passa por ele, 10 amperes, ok? Agora a resistência elétrica dele, U igual a R vezes I, não é? Então nós vamos ter U igual a 220, R desconhecido, I vale 10, quando ele está sujeito à potência econômica, então a resistência elétrica vale 22 ohms. Boa questão. Questão B. Agora considere que as duas lâmpadas desse banheiro ficassem acesas, não é? Aliás, simultaneamente por 30 minutos. E o chuveiro, ok? Permaneça ligado durante 20 minutos na potência nominal, aquela potência maior, ok? Ele quer saber qual é o custo desse banho, não é? Então, sabe-se que 1 kWh custa 50 centavos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular, olha aí, a quantidade de energia, não é dissipada, a energia elétrica que é consumida. Então, a potência nominal, 6.000 watts do chuveiro, 6 kW, ele vai ficar ligado durante 20 minutos é um terço de hora. Então, nós temos que a energia é o produto da potência pelo tempo. Então, 6 vezes 1 terço de hora, 2 kWh. Ok, essa energia consumida pelo chuveiro nesse intervalo de tempo. Agora, cada lâmpada tem potência de 0,06 kW, ok? Legal? Já passamos para watts para ficar mais fácil. O tempo que elas vão ficar ligadas, meia hora. Então, a energia é potência vezes tempo. Cada lâmpada vai consumir 0,03 kWh. Então, a energia total consumida seria 2 kWh mais 2 vezes 0,03 kWh, porque são duas lâmpadas. Dá um total de 2,06 kWh. Uma regra em 3 agora, 1 kWh custa 50 centavos, 2,06 kWh custa quanto? Dá R$ 1,03. Então, ficamos assim. Questão A, 10 amperes, 22 ohms. Questão B, o custo é R$
3 centavos. E é isso aí.